Bom dia, sétimo ano. Começamos nossa aula de hoje, nossa aula pós-carnaval. Como eu havia falado a vocês, nessa aula vamos começar a usar nosso livro didático. Creio eu que essas semanas foram um tempo bom para pelo menos a grande maioria conseguir o livro. Quem não está com o livro ainda, não se preocupe. Eu vou passar a matéria para ser copiada, para que assim, mesmo quem não está com o livro possa ter algo ali para estudar, na hora de estudar. Essa matéria que eu estou passando para ser copiada, todos vão ter que copiar, mesmo quem tem o livro, porque quando a gente copia uma explicação, a gente tem que pensar na palavra que está sendo escrita. E isso é um processo de aprendizado. Copiar, reescrever o que a gente está sendo ensinado a gente ajuda na aprendizagem. Então vai ser uma coisa que todos vão ter que fazer. Atividade do livro eu vou passar como dever de casa. Mais uma vez, quem não tem o livro, eu vou passar eu pretendo passar uma foto, eu edito ela, só tiro a parte das respostas, e você só viu com as perguntas e respondo no caderno mesmo. Sem mais delongas, vamos para nosso livro didático, o livro do sétimo ano. Já fiz a apresentação dele na última aula. Vamos começar, como foi bem explicado, na Era Moderna. O que o livro tem a contar sobre a Era Moderna? Nos séculos XV e XVI, ocorreram diversas transformações na Europa. Os europeus descobriram meios de ampliar a exploração dos oceanos e de suas rotas comerciais, expandindo significativamente o conhecimento que eles tinham sobre o mundo. A Idade Moderna, ela marca um início de processo que viria a ligar a Europa a diversas partes do mundo. A gente tem que pensar que uma das maiores conquistas da humanidade foi ter meios de locomoção que fez com que povos que antes seriam impossíveis de se conectar tivessem meios de trocarem cultura, inteligência, produtos e etc. Por quê? Um povo que se isola, ele não tem como se desenvolver. O grande desenvolvimento humano vem da troca de conhecimento. Muitos dos conhecimentos que os europeus adquiriram para fazer as navegações vieram do contato que eles tiveram com o mundo islâmico. Lógico, uma boa parte desse contato foi um contato belicoso. Eles entraram muito, os países europeus, o ocidente europeu, entrou muito em guerra com o mundo islâmico, que por muito tempo dominou o norte da África e o Oriente Médio. Inclusive a Península Ibérica. A gente vai ver um pouco disso aqui. E o contato entre eles, além de gerar os conflitos, também geraram aprendizagens. Uma delas foi a medicina. A medicina na Europa, ela subiu porque, ao ter contato com os povos islâmicos, eles tiveram contato com uma cultura que ele preservava o desenvolvimento de certos conhecimentos. A medicina era um desses conhecimentos. E aí é introduzido esse conhecimento da medicina dentro da Europa, que se espalha e se desenvolve com os pensadores e médicos europeus estudando e criando suas próprias teorias de como cuidar das pessoas. Então, a Idade Moderna, ela tem essa questão do contato de povos, só que em uma escala muito maior. E a gente vai ver isso agora, neste capítulo. O
que é a modernidade? Você já ouviu falar em modernidade? Afinal, qual é o significado dessa palavra? O termo vem do latim, antiga língua falada pelos romanos, e significa recentemente. De acordo com os historiadores, o conceito de modernidade refere-se ao sentido de ruptura em relação ao passado. Durante o século XVI, muitos pensadores e artistas europeus acreditavam estar vivendo em um novo período, com valores diferentes dos existentes nos séculos anteriores. Em razão disso, eles começaram a chamar esse período de moderno. Nessa época, a religião perdia espaço na Europa e a razão era cada vez mais valorizada para explicar o mundo predominando em diferentes esferas da sociedade, como na política, na economia, nas artes e nas ciências. Então, o que é a modernidade? A modernidade é um momento que a gente fala, que a gente possa estar vivendo agora. Geralmente, quando a gente fala, a gente está no mundo moderno. Então, a gente está falando do mundo que ele se difere por muitas características do que veio antes. Não é só um mundo que... ontem a gente não tinha água limpa. Hoje a gente tem água limpa. Quer dizer que a gente está vendo o mundo moderno? Não. É uma ruptura realmente muito grande. Por exemplo, ontem usávamos velas para iluminar nossas casas e nossas ruas. Hoje usamos luz elétrica. Da vela, do lampião para a luz elétrica, existe uma diferença gigantesca que mudou muito a sociedade. Então, é esse nível de mudança que, quando a gente fala de era moderna, a gente está falando. É por isso que ela vem logo depois da Idade Média. Ela se difere muito, por muitas características que foram sendo construídas e adquiridas durante esse processo de fim da Idade Média para a moderna. E uma delas, como o livro já contou, foi que a religião ela perdeu o espaço, principalmente o espaço de controle de pensamento, dando então oportunidade à razão, à, digamos, valorização da razão crescer ali e substituir conceitos religiosos por conceitos racionais. Um dos principais artistas e cientistas desse período foi o italiano Leonardo da Vinci, que estudou detalhadamente o funcionamento do corpo humano, ampliando conhecimento sobre a anatomia que existia na Europa. Aqui do lado a gente tem um desenho do Da Vinci, que o livro está vendo, só vou mostrar para quem não tem o livro, que é sobre estudos dele sobre a musculatura. E por que ele fazia isso? Porque ele também pintava e esculpia. Então, ele estava num meio de entender o funcionamento do corpo para melhor desenhar e pintar. Na verdade, o Da Vinci ele era gênio em diversas áreas, a gente vai ver mais ele ainda esse ano. Ao longo dos anos, a palavra modernidade passou a ser usada para se referir ao que era considerado inovador e positivo do ponto de vista europeu, ou seja, o que estava de acordo com o seu modelo de civilização. Antes, a modernidade era usado para dizer que o mundo, o objeto, ou a atitude em si, era muito disruptiva com o passado. Depois, com o tempo, passou-se a usar a modernidade para designar uma qualidade a uma civilização que os europeus viam como equivalentes ou próximas a eles, ou até deles mesmos. Para os europeus, as sociedades que não tinham costumes e valores semelhantes aos seus, como os indígenas que viviam no Brasil, não faziam parte da modernidade. Então a gente pode ver que, até pela prepotência europeia, de pensamento deles se pensarem como os povos mais avançados do mundo,
modernidade acabou sendo um conceito pejorativo e qualitativo. Como assim pejorativo? Se você está atribuindo a questão de modernidade para um povo e não para o outro, você está inferindo que um povo está acima do outro. E era isso que era usado pelos europeus com o passar do tempo. Eles falavam, por exemplo, que como Portugal é moderno, mas como os índios pataxós da Amazônia são atrasados. Era esse tipo de diálogo que o termo modernidade começou a ser usado com o passar do tempo. Dessa maneira, mesmo representando avanços para a Europa, o conceito da modernidade serviu de instrumento para excluir outros povos, o que justificava a dominação de outras sociedades ao redor do mundo. Então, não se invade um território e domina um território porque quer. Até mesmo o próprio ser humano, ele procura motivações e até justificativas para os seus atos. Agir por agir não é do feitio humano, muito menos do feitio de um ser humano civilizado no padrão europeu. Então eles se procuravam justificar porque eles invadiam e dominavam outros territórios. A ideia deles de modernidade acabou casando com isso. Por quê? Entra na cabeça deles. Se eles se pensam como modernos, como os povos mais avançados do mundo, eles puxam para si a responsabilidade de ser os protetores, os guias do mundo. E como eles faziam isso? Temos que ir lá e levar essa modernidade aos outros povos, nem que seja força. Então, muitas das questões de dominação europeia vinham por conta da questão de modernizar as outras civilizações. Mas também tinham outros interesses por trás. Por exemplo, na América, muito dos interesses era caça a metais preciosos, ouro e prata, principalmente. E outros recursos, como acabou acontecendo, os portugueses verem que o pau-brasil é um produto muito bom. E essa desculpa de levar a modernidade a outros povos foi usada por outros povos além, lógico, de Portugal e Espanha. Inglaterra usou muito, França usou muito, Holanda usou muito, algumas cidades italianas tentaram, mas não deram muito certo. Enfim, os grandes impérios ultramarinos usaram dessa desculpa, o que levou os europeus não terem receio de buscar a expansão além do mar. Mas isso a gente vai chegar daqui a pouco. A ordem política da modernidade. Entre os séculos 13 e 15, houve um enfraquecimento do sistema feudal em grande parte da Europa, criando condições para o desenvolvimento de uma nova organização política. Assim, ao longo dos anos, as monarquias, que era um sistema de governo que o rei governava determinado território, em que nesse sistema o governante sucede ao trono, portanto não é eleito e seu poder é para a vida toda. E o monarca, ou ele governa até a morte, ou ele abdica, passando o poder para o filho. Essas monarquias se tornaram mais fortes e passaram a centralizar cada vez mais o poder em suas mãos, formando reinos soberanos com um território unificado. Ou seja, eles antes tinham que... Os reis, eles eram reis, eles tinham a palavra final, mas se houvesse um nobre que era muito forte, o rei não podia mandar nesse nobre, ele teria que negociar. Agora não. Com a modernidade, o rei ele se tornou tão mais forte que os outros nobres que ele manda e ponto final. A palavra dele é lei.
Os outros nobres não têm como ir contra o rei e seu exército, principalmente. E território unificado é essa justificativa. Fronteiras bem delimitadas. Como assim fronteiras bem delimitadas? França e Espanha estão conversando e olha só. Essa linha aqui no mapa, tá vendo? Espanha é o limite da França e onde começa a Espanha. Daqui eu não passo e daqui você não passa. Tudo bem? Tudo bem? Firmado. A questão das fronteiras terrestres, ela varia tanto na Idade Média, porque a Idade Média foi um período de bastantes conflitos. Então, a fronteira de hoje pode não ser a fronteira de amanhã. Já nessa época da modernidade, com mais centralização política e estabilidade política, era possível se conversar com os países vizinhos sobre a questão das fronteiras e tê-las bem claras para todos. Sistema tributário centralizado e forças militares permanentes. O sistema tributário centralizado. Todos os tributos vão para um local, a capital. Da capital, que ela recolhe os tributos e aí vai distribuindo os recursos para as outras partes do país se manterem. Mas tudo vai para a capital e dali o rei decide o que fazer. E as forças militares permanentes é um exército permanente, um exército profissional e treinado. Porque se vocês lembrarem, antes os nobres já existiam, era a função deles garantir a proteção dos feudos, mas os nobres não eram suficientes para fazer as guerras. Eles convocavam os camponeses como soldados. E aí, quando saía da guerra, os camponeses voltavam a ser camponeses, eles iam lá plantar. Agora não. Quem for trabalhar como soldado vai ganhar um salário por ser soldado e vai ser só soldado. Não vai precisar ir para o campo depois arar a terra e trabalhar na terra. Isso é bom porque, tendo uma força militar permanente, um país ele consegue permanentemente, constantemente, projetar a sua força e mostrar a sua força aos seus vizinhos. Não sendo pego desprevenido, tendo que convocar gente, treiná-las, prepará-las e enviar para a guerra. Não. O soldado já está lá preparado. Qualquer emergência, ele pode ir lá atender a emergência. Essa organização política de poder nas mãos dos reis, território unificado, fronteiras bem delimitadas, sistema tributário centralizado e forças militares permanentes é chamado de Estado moderno. Isso é uma coisa muito importante e eu quero que vocês até grifem na hora que eu for passar a matéria para vocês copiarem, essa parte de Estado moderno, porque isso é muito importante. Fortalecimento dos reis. O fortalecimento dos reis só é possível com o apoio de duas classes sociais, os nobres e a burguesia. Enfraquecida com a crise do sistema feudal, parte da nobreza passou a apoiar os reis em busca de benefícios, com a manutenção de seus privilégios. Os nobres estavam perdendo influência, perdendo até dinheiro, inclusive, e eles viram, ou eu apoio o cara que é mais forte, que no caso é o rei, ou os privilégios que eu e minha família temos irá subir, porque eu estou ficando irrelevante. A obtenção de altos cargos militares e administrativos do Estado, a isenção de pagamento de impostos e recebimento de pensões. Os privilégios são esses que eu falei agora. Altos cargos militares. Os nobres que eram os generais, os coronéis, os grandes comandantes de guerra. Eles também eram os magistrados, os governadores, os prefeitos. Eles não pagavam impostos, porque eram nobres. A gente tem que lembrar isso lá da Idade Média. Nobre não paga imposto. E eles recebiam pensões. Vinha da corte um dinheiro de auxílio para eles. E era tudo que eles queriam manter, dando apoio ao rei. Já a burguesia, que estava em ascensão desde o final da Idade Média, a gente estudou isso no passado,
apoiou o fortalecimento dos reis em troca de reformas que beneficiassem o comércio por toda a Europa. Os burgueses era quem tinha dinheiro. Então eles chegavam para os reis e falavam: olha só, eu posso apoiar aí com dinheiro, com uma ajuda financeira, os seus projetos, com a construção dessas pontes que você quer, essas muralhas, pagamento dos seus soldados, mas você, o senhor rei, garante que eu e os meus amigos possamos comercializar no seu reino, e se o rei quiser, por exemplo, ele pode proibir o comércio de café. Não pode ter café no reino dele. Pronto, acabou. A palavra do rei do Estado moderno é lei. Então, a burguesia faz um apoio financeiro aos reis, e em troca eles garantem que o comércio do que os burgueses que o apoiavam fosse funcionar. E, inclusive, uma coisa que o livro de vocês não cita, atrapalhar os negócios de quem fosse competidor desses burgueses que os apoiavam. Então eles garantiam que a concorrência fosse enfraquecida, enquanto os negócios deles florescessem. Por exemplo, ações que o rei podia tomar para melhorar o comércio: melhoria de estradas, a padronização da moeda. Por quê? Padronização de moeda. Porque antes, às vezes, uma cidade tinha uma sua moeda, outra tinha a sua moeda. Poxa, a gente tá tudo no mesmo país. Faz uma moeda do país. E aí, qualquer lugar desse país tá funcionando a moeda. Além de padronizar pesos e medidas. Por exemplo, a forma de se medir o peso, dependendo do reino, se ele fosse muito grande, no norte é um, no sul é outro. O metro não era medido da mesma forma no leste ou no oeste. Então, era necessário padronizar tudo para que houvesse mais agilidade nas coisas e menos problemas, de conflitos, de não, você estava falando que eu paguei isso, mas não, está pesando menos. Esses problemas que com certeza ocorriam. O apoio de parte da nobreza e da burguesia, além do crescimento do comércio e do consequente aumento na arrecadação de impostos, foi essencial para que os monarcas europeus se tornassem cada vez mais poderosos. O Estado moderno em Portugal. Ora, após. No século VIII, parte da Península Ibérica havia sido dominada por muçulmanos. Entre os séculos XI e XII, os cristãos, que ocupavam a região do norte da península, passaram a organizar expedições para conquistar os territórios muçulmanos. Nesse contexto, a partir de 1125, o nobre Dom Afonso Henriques deu início à formação do Reino de Portugal. Em 1139, depois de romper e de guerrear contra os reinos de Leão e Castela, tornou o Condado Portucalense um reino independente. Depois, os portugueses expandiram seu território ao guerrear contra os muçulmanos. No final do século XIV, o trono português foi assumido pela dinastia Avis, que promoveu a unificação política do reino, consolidando assim o Reino de Portugal como o primeiro Estado moderno na Europa. Portugal nasceu fruto desses esforços cristãos de dominar a Península Ibérica. Eles chamam de a Reconquista. E essa reconquista, essa campanha de reconquista, nada mais é do que uma campanha de cruzada. O que aconteceu na Península Ibérica foram as cruzadas ibéricas. Como assim aconteceu também lá para Israel, para Jerusalém, no Oriente Médio, houve também cruzada para outros lugares do mundo, sempre na intenção de expandir o cristianismo e jogar para longe outras religiões. No caso, aí mais uma vez era contra os muçulmanos, só que era dentro do território do continente europeu, que era a Península Ibérica. E eles foram empurrando.
Portugal foi o primeiro Estado moderno por quê? Porque ele já nasceu centralizado. Ele não teve o problema de passar por diversas brigas, de feudo, essas coisas, não. Quando Portugal foi fundado, já se tinha a ideia de um Estado centralizado. E a dinastia de Avis, ela foi capaz de manter essa centralização. Isso foi muito importante, porque por Portugal ser o primeiro Estado moderno, ele foi capaz de ser o primeiro a sair para os mares. Os reinos de Castela e Aragão. No final do século XV, com o casamento entre Isabel I, rainha do Reino de Castela, e Fernando II, monarca do Reino de Aragão, houve a unificação política de grande parte do atual território da Espanha. Uma das principais realizações desses reis foi conquistar, em 1492, o território de Granada, último reduto muçulmano na Península Ibérica. A Espanha foi a que definitivamente expulsou os muçulmanos da Península Ibérica. Além disso, foram um dos principais responsáveis pela formação do Estado moderno espanhol. A cultura muçulmana na Península Ibérica. Os muçulmanos chamavam a Península Ibérica de Al-Andalus. Eles dominaram a região por cerca de 800 anos, exercendo ali grande influência cultural, além de promoverem o desenvolvimento científico em diferentes áreas, como a matemática e a medicina, deixaram-se legados na filosofia, na literatura, nas artes, no idioma e na culinária ibérica. Portugal e Espanha têm muito em sua cultura, principalmente cultura popular, influência da questão muçulmana. Eu tenho conhecimento também. Boa parte do conhecimento que foi necessário para começar as navegações veio dessa reconquista. Bem, turma, de matéria a gente vai parar por aqui. Temos a página 277 para fazer. Vou passar para casa. Vou passar agora na nossa aula a matéria para ser copiada. Eu pensei em passar um dever de aula, mas vai depender do nosso horário. E fica 267 para ser feita em casa. Na próxima aula vocês me entregarem. Quem não tem o livro, eu vou tirar foto da 257. Eu só vou editar a foto para vocês não verem respostas. E aí vocês leem a pergunta e responde no caderno. E aí na próxima aula, se você for para aula presencial, você me mostra o caderno. Se for em casa, tira a foto do caderno e me manda, sem problema algum, turma. Vamos para o grupo do Telegram para eu passar a matéria para vocês copiarem.